Oi, gente, terça-feira? Salve, pessoal, tudo bem com vocês? A prova o que a gente tá fazendo? A prova news, eu ia falar, a prova news, eu tô no programa do Renato. O Renato fala que sempre Me indica a gente. A gente indica ele beijo também, pro isso Renatão. aí, beijo. E Vamos beijo lá? para todo mundo que tá aí conversando com a gente, pedindo coisa. Aliás, esse programa hoje é fruto de um pedido, Shibata, legal. né? A gente tá providenciando e foi um pedido bem assim específico e também que casou com a data, bem legal da gente repercutir. Um pedido de um assinante que disse assim, olha, que tal vocês falarem sobre liberdade de imprensa, censura, tudo isso? E no dia 3 de maio é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Então a gente aproveita essa passada aí da semana para fazer um apanhado geral, uma discussão efetiva sobre que exemplos, que situações e que caminho a gente tem aí de imprensa no mundo e liberdade, né, Shiba? A história da imprensa que vem mudando sensivelmente, né, a partir da internet, que parecia uma aliada da imprensa, depois a gente percebe que isso não vai ser muito assim, né, porque é justamente a internet que faz com que os grandes jornais percam assinantes, por exemplo, né? Então, uma coisa que é positiva, que a princípio a gente pensa positivo, e no final, que é a pluralidade de fontes, acaba virando um pouco uma sopa meio rala de informação. Então eu acho que a gente vai ajustar isso ainda. Essa é a visão que eu tenho sobre a imprensa. Como é que a gente vai trabalhar com informação, né? Como é que no final as pessoas, né, as pessoas que consomem informação vão lidar com a informação de qualidade, vão Como é que elas vão ser atendidas? Né? Eu acho que esse é o grande desafio da imprensa no século XXI, se acertar com isso, né? A internet, essa era da informação e a informação de qualidade, e isso também produzindo dinheiro, porque produzindo dinheiro no sentido assim, né, o jornalista precisa comer, precisa de dinheiro, os grandes jornais precisam de assinantes para poder pagar o jornalista para produzir boas pautas e bons artigos de notícia, né? Mas dá para fazer isso independentemente. Em certo sentido dá, e isso tem uma importância sensacional quando a gente fala da imprensa independente. Só que só isso não consegue dar conta, né? E eu lembro de um exemplo bem interessante quando falavam assim, gente, não tem como a imprensa independente ter um jornalista em cada canto do mundo, por exemplo, porque isso custa muito dinheiro. E só veículos oficiais com dinheiro, New York Times, Folha de São Paulo, esses que a gente conhece, né, e que em certo sentido são apedrejados hoje, muitos com razão, em certo sentido, muitos, né, com nem tanta razão, mas enfim, como é que a gente vai costurar tudo isso? Eu acho que esse é o grande desafio da imprensa do século XXI. É um desafio para o século XXI muito forte, e aí eles vêm concentrando, né, Shibata, em desafios mais específicos dependendo da data, dependendo do ano. Por exemplo, então vamos começar até situando o pessoal nesse sentido. Olha, a gente tem um título aqui, pessoal, da Conferência Global, que é feita sempre todos os anos em virtude do dia 3 de maio, né? Que tem a ver aí com a liberdade de imprensa internacional, que é Mídia para a Democracia, Jornalismo e Eleições em Tempos de Desinformação. O título dessa conferência que aconteceu em Addis Abeba, agora, nesses dias, justamente por causa dessa data, né? Então, veja, é um elemento central, é um desafio bem específico. Porque quando a gente fala da generalidade, do que a imprensa precisa ou de como ela pode se valer desse momento, né? E transformar possibilidades e o que a gente espera da mudança para chegar essa informação melhor para as pessoas, no século XXI, a gente fala de uma maneira bastante assim, ampla, né? E aí quando a gente diz, olha, é esse desafio que a concentração da imprensa está lidando neste ano. Então, mídia para a democracia, jornalismo e eleições em tempos de desinformação. Quer dizer, é muita coisa relacionada a fazer política com a imprensa, ou a como a imprensa faz a narrativa política. E aí, né, Shibata, é importante a gente salientar, dizer, peraí, mas a imprensa é uma coisa necessária, não é? Como é que é isso? Vamos só pensar o seguinte, as grandes repercussões, e olha, tem muito que se acredita
até hoje, principalmente sem assim sombra de dúvida, que a Guerra do Vietnã só teve a repercussão que teve porque foi a primeira guerra televisionada do mundo, né? E quer dizer, ela só, na verdade, foi perdida pelos Estados Unidos porque foi a primeira guerra televisionada. Então, não existia uma narrativa única de quem exercia o poder. Existia uma narrativa também televisionada pela primeira vez. Então, quando a gente vai buscando na história do século XX o papel que a imprensa televisiva, que o rádio, que a informação impressa passou a ter, porque a gente passou a ter mais gente alfabetizada. A gente passou a ter as televisões chegando na casa de mais pessoas, né? Então a gente tem aí uma repercussão que não pode ser negligenciada, principalmente a partir dos anos 70, com a chegada da TV colorida, com a possibilidade de mais lares tendo TV, por exemplo, no Brasil, né? E a gente não pode deixar de salientar essa mudança. Eu acho que esse momento que você está falando é um momento de construção do jornalismo, é quase uma era romântica, né? Aquele cara batendo nas teclas e tal, o Nelson Rodrigues fumando e falando as coisas. É incrível o poder que o jornalismo e a mídia vão criando nesse momento. Hoje a gente vê uma coisa diferente disso tudo, que é o quê? O apedrejamento da mídia. Né? Então a gente está esquecendo uma coisa, né? Primeiro, a mídia não é algo isento e boa ou má em si, certo? Mas eu acho que a gente tem que pensar que ela é imprescindível para a democracia. Né? Porque ela é informação, não estou falando que é informação boa ou ruim, ela pode ser qualquer informação. E quando você fala nessa treta de rede social e grande imprensa, Shibata, eu lembro de uma coisa que é muito importante. Olha só, no ano passado a gente teve uma repercussão muito forte porque justamente em virtude de algumas situações em várias democracias de redes sociais disseminando fake news e tudo isso, e que implicaram em questões até muito mais sérias de transformar momentos eleitorais, a Folha de São Paulo no comecinho de 2018 saiu do Facebook. Ela não tem mais perfil no Facebook. E ela dizia, né, então dizia, peraí, mas puxa, vocês não perdem assinantes com isso, vocês não isso... E aí o trabalho editorial deles foi justamente dizer, não, nós continuamos online. Nosso perfil online está lá para o assinante ou para quem quiser acessar no momento que quiser. Mas a gente não tem mais perfil no Facebook. Justamente, e a gente continua sabendo até agora, né, de uma série de coisas, e o Facebook fazendo meia-culpa, tentando tirar páginas do ar aqui e ali, porque é uma novidade também de produção de informação, né? A gente está falando de uma imprensa tradicional, Shibata, e de uma produção de informação independente, ou produção de conteúdo independente até, né? Que acaba ou contrastando, ou desdizendo, ou até, vamos dizer assim, modificando e distorcendo uma série de questões. O grande perigo é a gente partir para aquela ideia de que agora a gente só quer o contato imediato com a informação, tá? Então, eu quero ouvir da boca do presidente, você vai ouvir da boca do presidente, do senador, do deputado, o que ele quiser te falar, certo? Ele não vai falar e chegar um dia e falar assim, gente, hoje eu produzi um escândalo e hoje eu, né, pisei na bola e, né, assaltei os cofres públicos. Você nunca vai ouvir isso, você não vai ouvir confissões lá. Então você vai ouvir o que você quer, né? Isso também a gente tem na imprensa que a gente julga isenta e independente, né? A gente às vezes se torna sócio de certos clubes de leitura, na jornalística, que a gente só escuta o que quer. Claro. Né? E isso está muito associado ao Facebook e ao WhatsApp, que trabalham com esse tipo de informação. Eles querem agradar, certo? E a gente sempre faz aqui essa nota, dentro do Aprova, que a leitura é para te desagradar também, né? Ou é mais para te desagradar do que para agradar. Para gerar desconforto. Para gerar desconforto. Então a gente tem que ir atrás de fontes que sejam confiáveis. Eu não estou falando para você confiar na fonte, mas que sejam confiáveis, e a partir disso, você, com a sua leitura de mundo independente, vai pensar essa fonte de informação. É só isso, a gente não pode buscar no jornalismo fontes em que a gente leia textos sagrados. Não, a gente nunca pode pensar a imprensa como algo fora da humanidade, né? São seres humanos produzindo textos. Isso. Né? Então, a leitura é sempre nesse sentido.
né? Você é que produz essas impressões e chega às suas conclusões. Então, muito cuidado com isso, gente. A luta contra uma imprensa, né? Eu falando assim, não, agora só escuto, ou só olho para o Twitter, ou só olho para o Facebook de certas pessoas, porque é lá que eu confio, lá que está a informação correta. Né? É muito estranha, né? E muito prejudicial essa leitura que a gente faz de uma democracia aberta, de uma democracia transparente que a gente precisa. A gente precisa e muito da imprensa. Né? E eu queria aproveitar para salientar, Shibata, já que a gente está falando justamente, né, do Dia de Liberdade de Imprensa, censura e tudo isso, um aspecto muito importante que aconteceu no Brasil há poucos dias. É um aspecto que está gerando discussões e que deve sim ser conversado muito, gente, que foi a história do STF fazer uma censura deliberada de 2 órgãos de imprensa específicos sobre a publicação do que seria um vazamento de informações de uma delação premiada. Depois se constatou, e olha só, para ver como às vezes os interesses acabam jogando carroça na frente dos bois, né? Depois se constatou que, olha, isso já tinha sido publicado pelo Ministério Público. Ou seja, isso poderia ser, sim, repercutido por qualquer órgão de imprensa. Então vejam, gente, diz assim, às vezes a gente olha para trás e diz, nossa, mas censura à imprensa ou parcialidade ou imposição do que publicar não existe no Brasil, né? Existe sim e pode ser muito efetivo isso, né? Veja, nós acabamos de ter um exemplo. Diz, não sei do que você está falando, prof. STF entrou com, não é nem entrou com uma ação, proibiu, né, 2 órgãos de imprensa de publicar a história lá que estava na delação, que dizia que o amigo do amigo, filho do amigo do meu pai e tal. Estava implicado com o ministro Toffoli. Isso, que estava implicado seria a indicação de que era o ministro Toffoli. Aí se diz, espera aí, então, mas isso estava já passado no Ministério Público. Então, poderia ser publicado, sim. Poderia ser não só publicado, como repercutido. Então, peraí. Depois o STF volta atrás. Estou rindo aqui porque o gato da Cleusa está passeando pela câmera. O Higuaín está passeando próximo, aí a gente está ou você vem aqui ou para de querer bater na câmera. Foi para lá. Isso. E aí a gente tem uma questão, né, Shibata, que felizmente há algumas ideias e algumas pessoas pensando bem isso, inclusive algumas vozes dentro do próprio STF, e aí disseram, não, é um inquérito que vem natimorto, e foi a palavra da vez nesse sentido, né? É um inquérito que vem natimorto porque foi mesmo uma ação deliberada, porque o mesmo órgão não pode denunciar e também ser a própria vítima, né? Sim. É um troço assim que em direito você sabe muito bem como não funciona, cabe, né? Não dá. Então, gente, é importante saber, dizer, peraí, se a gente for falar de liberdade de imprensa hoje, dá para citar esse exemplo? Olha, bem descrito, com certeza, é um exemplo super efetivo, super atual. E vejam como é importante, né? E como é perigoso. Como é perigoso. Como é perigoso. Você diz, olha, são instituições democráticas, né? STF, nós vivemos numa democracia, mas de repente vem uma facada dessa, né? Você não pode falar sobre isso. Não dá. Uma tesourada, né? Não dá. Aliás, tesoura eu gosto muito de repercutir com os alunos sempre, Shibata, porque em muitos casos o chargista tem elementos base que ele se serve para refletir, para repercutir alguma coisa e ele não põe o nome, não precisa, né? Então, gente, geralmente quando aparece tesoura relacionada a jornal em charge é sempre censura. Sempre censura. Legal. Né? O Mordaça. Né? Mordaça também. Mordaça. Bom, vamos partir para umas indicações. Tem uma indicação sensacional, acho que a gente até falou sobre esse filme já aqui, que é o Spotlight. Spotlight é um filme que ganha o Oscar de melhor filme, não lembro o ano agora. Faz uns 4 anos. Faz uns 4 anos, né? E que vai remontar uma história de 2002 em Boston, né? De um jornal chamado Boston Globe. Tá? Então, um jornal regional, vejam super. Né? E isso está acabando no mundo. Então, a gente está falando de 2002 agora, né? Não faz tanto... 17 anos. 17 anos, e vejam como mudou a imprensa, como mudou a forma de fazer imprensa. Ou seja, eu vi algumas pessoas falando assim, sem um jornal regional, a gente não conseguiria fazer aquela matéria. Olha só. Certo? E outra coisa que eles falam assim, se a gente não tem agora representantes do jornal perto da Assembleia Estadual, né, isso é um absurdo. Como é que a gente não vê isso? Como é que a gente tem hoje no Brasil 2 ou 3 órgãos de imprensa só que conseguem ter dinheiro para fazer isso?
né? Então, a míngua da imprensa, a falta de dinheiro da imprensa também é um problema que a gente vai ter que repensar. Porque a gente não consegue cobrir as coisas do município, do estado, decentemente, sem dinheiro. Porque precisa de profissional para fazer isso. Né? Bom, essa história é sobre um grande escândalo que atinge a alta cúpula da igreja, né? Porque você tem uma arquidiocese das mais importantes em Boston e ela estava envolvida em acobertar escândalos de pedofilia, certo? E como é que os sujeitos no setor desse jornal chamado Spotlight descobre isso, né? Através, claro, de denúncias e investigação. Jornalismo investigativo, que leva tempo, consome e dinheiro, é caro pra caramba, se disfarçar, né? Tem tudo isso. Não tem certeza de que vai dar certo, não tem certeza de que vai funcionar, de que vai ser uma coisa que vai ter repercussão. Dizer, às vezes eles trabalham anos num caso e dizem, não deu em nada. E eles vão descobrir que esse é um esquema mundial que repercute até hoje. Sim. Né? Volta e meia, a gente dos problemas que o Papa Francisco está enfrentando lá ainda, que o Papa João Paulo II já enfrentou também. Mas meio que passou pano também, porque morreu esses dias. Que não se falava. Não se falava disso. Né? Então foi um escândalo descoberto por eles, né? Uma história sensacional, graças à imprensa. Né? Daquela imprensa romântica, aqueles caras mal vestidos, fumando e trabalhando naquele lugar ambiente. sem janela, né? Sensacional, uma história fantástica, vale a pena e entender, né, que a gente, nos tempos de hoje, se a gente fosse trazer para agora, né, com o Twitter, com esse relacionamento direto, né, com os poderes, a gente não escutar nunca da boca do Vaticano, o Vaticano se autoacusando, falando assim, gente, nós temos um escândalo de pedofilia. Né? O Vaticano nunca ia fazer isso, você não pode esperar isso de ninguém, certo? O que faz isso são órgãos independentes, polícia independente, Ministério Público independente, imprensa independente. Né? A gente sempre precisa de alguém para vigiar os outros, né? Certo? Então, não funciona assim. Sem alguém para investigar, sem alguém para nos informar, certo? A gente fica de mãos amarradas com o poder. Né? E não dá para esquecer, a gente repercutiu no começo do programa a história dos anos 70 também, Shibata, o que aconteceu com o Nixon, né? Que foi graças à imprensa também, o caso Watergate, não é? Então, olha, um monte tem um filmaço, né? Filmaço, exatamente. Então, um monte de referência, pessoal, a gente deixa as dicas aí para você também, aproveita, sabe? Começa a repercutir, a pensar, aprofundar discussões sobre a imprensa. E defendam a imprensa livre. Isso aí. Precisa muito, né? disso. Beleza? Um abraço, gente. Valeu, galera. Abraço.